Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Antes de mais nada, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, melhor dizendo, curta o vídeo, compartilhe. Estou preparando essas aulas para não somente demonstrar, o meu amor pela história, mas também ensinar a história, para todo mundo. A internet ela permite isso, ela permite que a gente amplie, a nossa sala de aula. Nossa sala de aula costuma ter de 30, 40, 50 alunos. Pela internet a gente tem acesso, a muitas pessoas. Então, muito obrigado a vocês que estão aí acompanhando, os nossos conteúdos. Muito obrigado. Me sigam também no Instagram, @prof.carloscesariga. Eu vou deixar aqui embaixo na inscrição o arroba para você me seguir lá, tá certo? Hoje eu vou tratar de um tema que atualmente muitos historiadores têm deixado de lado. Há uns 30, 40 anos atrás era tema obrigatório nas aulas de história, principalmente nas primeiras aulas, que é os períodos históricos, a famosa linha do tempo. Como aqui o meu quadro ele não é muito grande, como é na sala de aula, nas salas de aulas físicas, presenciais, aquele quadro maior, então eu decidi fazer por linhas, por períodos históricos. A meu ver, estudar, e compreender esses períodos nos ajuda muito a entender como que a história se desenvolveu ao longo do tempo. Ajuda muito você, querido estudante, a se localizar no tempo, localizar o evento que você está estudando. Inclusive, isso te ajuda muito, você que está se preparando para o Enem, para concurso público, para vários processos seletivos, vestibulares, que tem conteúdos de história. Você ter essa noção dos períodos históricos te ajuda muito a responder às questões, quando você localiza no tempo aquele evento que a questão está pedindo. Então aqui no meu canal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os períodos históricos. Aí você está se perguntando, mas professor, por que será que esses períodos são criticados hoje em dia pelos historiadores? Principalmente, a principal crítica que se faz é que fica parecendo que a história é uma linha reta, que não há curvas, não há rompimentos, não há golpes, não há revoluções. É uma história que seria assim, seletista, que apenas selecionaria alguns eventos para se estudar. Porém, é interessante perceber que a história ela lida com esses eventos que aconteceram em determinados locais, em determinado momento da nossa história, da nossa trajetória. É claro que visualmente, quando a gente traça a linha do tempo, fica parecendo mesmo que um evento seguiu ao outro. Porém, é como eu falei anteriormente, isso te ajuda a localizar no tempo. Eu até concordo com algumas críticas que dessa forma a história pode ficar como se fosse um arquivo, guardado em gavetas. Agora eu vou abrir a gaveta da Idade Média, a gaveta da Idade Moderna. Porém, quando você analisa esse período como um todo, esses períodos históricos como um todo, você percebe que você pode fazer as conexões. Por exemplo, você está na Idade Moderna, quando observa a linha do tempo, você pode observar a Idade Antiga, o Renascimento, quando eles vão resgatar a herança greco-romana. Você pode também fazer essas ligações. Então, quando eu trago esses períodos históricos, a famosa linha do tempo, não é para você achar que está tudo fechadinho, tudo organizadinho, não. É apenas para você orientar, para você ter um sentido nos seus estudos, tá certo? Então, nós vamos começar aqui esses períodos históricos referentes à história geral. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre os períodos históricos da história do Brasil, para te ajudar a entender como que a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo, como que o Brasil, se desenvolveu ao longo do tempo, tá certo? Na pré-história nós temos o surgimento, do homem, bilhões de anos atrás. A pré-história ela é dividida em Mesolítico e Neolítico. Quando nós estudamos essas fases pré-históricas, nós percebemos como que esse homem vai se adaptar ao ambiente que ele vive. Ele que começa sendo nômade, ou seja, ele não tem um local fixo onde morar. Se está frio, ele vai procurar um lugar mais quente. Se está mais quente, ele vai procurar um lugar mais fresco. É um homem caçador, coletor, que busca satisfazer as suas necessidades ali de momento. Se ele está com fome, ele quer comer. Se ele está com frio, ele vai procurar algum local para se proteger do frio. Se está chovendo, ele vai procurar um abrigo onde ele possa se proteger da chuva, aquela luta pela sobrevivência.
Né? Na pré-história também nós vemos o surgimento do fogo, né? O surgimento da agricultura e o surgimento também das primeiras civilizações, né? Que depois vão se desenvolver nas idades seguintes. Então na pré-história ela é muito importante por conta disso, né? Quando nós estudamos esse período em que o homem surge e ele começa a habitar o mundo e a transformar o mundo, né? Principalmente transformar a natureza. Esse termo pré-história também ele é muito crítico, né? Ele é muito criticado, né, por historiadores, porque é um termo que foi feito há um bom tempo atrás, quando não se havia muitas informações sobre esse período, sobre os períodos do surgimento do homem, do surgimento da humanidade. Então muita gente critica, né, o termo pré-história, mas como assim pré-história? Foi antes da história? É porque a principal referência que se fazia antigamente sobre a história era a escrita. E a escrita vai surgir depois desse período, né? A escrita ela acabou dividindo a pré-história da história. Então a história propriamente dita seria aquela história com os documentos, né, escritos, né, que tem ali os registros dos fatos feitos, né, narrados, né, escritos pelos antigos, e a pré-história seria esse período anterior, que não se tinha escritos, que não se tinha uma produção escrita como documento histórico. Mas no final do século XIX, né, alguns arqueólogos, ao redescobrirem, né, algumas cavernas lá na Europa, aqui no Brasil também, né, que tinham alguns registros das pinturas rupestres, né, que é aquela arte produzida nesse período da pré-história. Além de ser uma produção artística, esses registros também trouxeram muitas informações sobre a pré-história. Então aquilo que antigamente era cheio de lacunas, né, de poucas informações, começa a se enriquecer, né, principalmente ali no começo do século XX, quando a história começa a dialogar com outras disciplinas, com a arqueologia, né, com a antropologia, né, para entender o surgimento do homem, os costumes, as tradições antigas. Né, então isso vai enriquecer bastante os estudos da história, não somente no começo, no surgimento da história, no surgimento do homem, como também nas fases seguintes. Né. O próximo período é a Idade Antiga. Então, né, de acordo com essa linha do tempo, o que representaria essa mudança da pré-história para a história seria o surgimento da escrita. E o próximo período é a Idade Antiga. Essa Idade Antiga nós dividimos em duas partes. A Antiguidade Oriental, que são aquelas civilizações que vão surgir naquela região que nós chamamos de crescente fértil, né, ali no Egito, a Mesopotâmia, a Fenícia, né, e várias outras civilizações que irão se instalar naquela região, onde hoje é o Iraque, o Irã, a Arábia, né, uma região desértica, porém com alguns rios importantíssimos. Né? No Egito nós temos o rio Nilo, né? Na Mesopotâmia nós temos o rio Tigre, Eufrates, né? Ali na Palestina nós temos, né, onde os hebreus vão se estabelecer, nós temos o rio Jordão. Então são civilizações que também nós chamamos na história de civilizações hidráulicas, né? Porque elas vão se desenvolver às margens dos rios. Então hidro, né, no grego quer dizer água, né? Então essas civilizações vão se desenvolver às margens dos rios. Né? E os fenícios, né, vão ser aquelas civilizações que já vão romper um pouco essa realidade. Né? Os fenícios vão desenvolver o comércio marítimo, né? Eles vão dominar ali o mar Mediterrâneo. Né? Até que nós chegamos na Antiguidade Clássica, que é a que mais chama atenção nesse período, que é aquele momento da história dentro da Idade Antiga, quando nós estudamos Roma e Grécia. Né? A gente até chama que é a civilização ocidental, né? O berço da civilização ocidental. Muito do que nós somos hoje, muito do que nós pensamos, acreditamos, a nossa fé cristã, ela está baseada nesse período, né? Com as colaborações dos gregos, dos romanos, né? Os gregos com a filosofia, a democracia, os romanos também com a política, com o exército romano, né, que dominou praticamente todo o mundo antigo, né, o mundo conhecido naquela época. Então veja que na Idade Antiga nós temos não somente o surgimento dessas civilizações, como também o seu aprofundamento, né, em que ela vai começar a desenvolver ainda mais, a praticar, né, o pensamento racional. Não é à toa que tempos depois os renascentistas vão querer resgatar esse período. Depois nós temos a Idade Média, um período longuíssimo, né, mais de 1000 anos, né, de duração, em que nós vemos, né, a Europa Ocidental surgindo. Né, nós vemos aquela Europa que até então dominada pelo Império Romano entra em crise, os reinos bárbaros se fixam nos territórios antes pertencentes aos romanos, e nós vemos surgir os primeiros reinos bárbaros, né, os impérios, né, carolíngio, merovingio, entre outros.
Vemos também surgir os feudos, né? O feudalismo se torna, né, um modo de produção feudal, né, se torna dominante nessa região, em que a agricultura se torna também a principal atividade econômica. Não temos mais os escravos, mas temos os servos, né, que prestam serviço aos senhores feudais. Né, o poder descentralizado, principalmente ali no finalzinho da Alta Idade Média, né, quando no final do período do Império Carolíngio, né, até então poder centralizado nas mãos do imperador, né, nós vemos os nobres ganhando força, né, os senhores feudais ganhando força, e esse poder que até então estava centralizado no imperador, agora começa a se descentralizar entre os senhores feudais, até a crise desse período, ali no século XIV, no século XV. Depois nós temos a Idade Moderna, que é caracterizada, né, pela reestruturação da Europa após a Idade Média, né, após a crise da Idade Média. Nesse período, na Idade Moderna, nós vemos o ressurgimento do comércio, né, nós vemos o ressurgimento também da cultura greco-romana, né, como eu falei para vocês, né, a cultura greco-romana foi tão importante que mais de 1000 anos depois os europeus iriam resgatar, né, os renascentistas iriam resgatar, tanto na arte como na ciência, na pesquisa, né, no pensamento. Né, depois de mais de 1000 anos de Idade Média, em que a fé cristã ela foi o principal motor, né, da sociedade daquela época, na Idade Moderna nós vemos o pensamento racional, né, tendo autonomia, né, se desvinculando da fé. É um pensamento racional que vai dar origem à ciência moderna, uma ciência empírica, né, que busca pesquisa, que busca compreender a natureza através da matemática, da física, né, das ciências em que se pode calcular, medir. Né? Inclusive eles vão até retomar um pensamento dos gregos, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Né? Então esse período da Idade Moderna, né, esse termo moderno, né, tentando se diferenciar do período anterior, né, da Idade Média, nós vemos a Idade Moderna trazendo essa novidade. E ao mesmo tempo que eles resgatam um passado distante, né, da cultura greco-romana, eles buscam também essa novidade, né, de ser diferente desse período da Idade Média. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre o Iluminismo e eu também comento sobre as críticas que os modernos fizeram à Idade Média. Inclusive o termo, na Idade Média e Idade das Trevas, foi feito, né, foi criado nesse período. É um período também marcado pela ascensão da burguesia, classe social oriunda do comércio. Nós vemos também, né, a formação dos primeiros estados modernos, né, os primeiros reinos absolutistas vão surgindo aqui já na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Né, nós temos os reinos surgindo com seus reis absolutistas, né, ou seja, reis com poderes excessivos, né, com poderes absolutos em suas mãos. Nós vemos também nesse período a Reforma Protestante. Né, na Europa Ocidental a Igreja Católica não vai mais ser o único caminho, né, dentro do universo cristão para chegar ao céu. Agora nós vamos ter outras religiões cristãs também, né, outras igrejas cristãs, outras denominações, outros dogmas também ligados ao cristianismo. Né, a gente vê surgir a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, entre outras, né, que vão denominações, né, cristãs, né, dentro da Europa, certo? Então a Reforma Protestante já vai romper com essa unidade cristã que existia na Europa durante a Idade Média. Esse período também a gente vê uma invenção importantíssima, né, que Johannes Gutenberg vai fazer, que é a imprensa, né, ou seja, aqueles livros que antigamente, principalmente na Idade Antiga e na Idade Média, eram escritos à mão, agora eles passam a ser o quê? Impressos, né? Vão surgindo as máquinas de prensa. Então, as informações, o conhecimento começa a ser registrado nesses livros, que não somente vai colaborar na guarda dessa informação, desse conhecimento, mas também vai ajudar bastante na sua divulgação. Não é à toa que a Reforma Protestante ela vai ser beneficiada pela imprensa. Né? Muitos textos dos novos líderes religiosos cristãos, né, fora da Igreja Católica, né, eles vão defender as suas ideias, né, relacionadas ao cristianismo por meio desses livros, né, de textos, né, que vão ser impressos. Né? Então, essa inovação vai ser muito importante na Idade Moderna. Nós temos também as revoluções burguesas, né, a Revolução Industrial, né, que vai dar continuidade a essas inovações científicas, né, tecnológicas, né, surgimento das máquinas, né, dentro das fábricas, né, a atividade artesanal vai se enfraquecer, nós vamos ver a maquinofatura, né, ou seja, a produção a partir das máquinas. Né, nós vamos ver também o surgimento da classe operária, né, as pessoas vão deixar o campo e vão se dirigir para as cidades. Né, na Idade Moderna nós temos também a Revolução Inglesa,
né, que foi um movimento importantíssimo para romper com o absolutismo, para colocar limites, né, nos poderes do rei. Né? Temos também o iluminismo, como eu falei para vocês, tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso, bem bacana, dá uma olhada lá, em que eles vão dar continuidade à proposta renascentista do pensamento racional. O iluminismo, a luz é o quê? A luz é a razão. A razão que vai iluminar as trevas da ignorância, da fé, né? Vão ser grandes críticos da igreja. Então, na Idade Moderna, nós temos essas características, né? Esses eventos, né? A burguesia se fortalecendo, o capitalismo surgindo também nesse período, né? Se expandindo para outras regiões, e a Idade Moderna se encerra com a Revolução Francesa, em 1789, quando as ideias, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, oriundas do iluminismo, né, durante a Idade Moderna, vão se difundir, né, pelo mundo todo. Durante a Revolução Francesa nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, né, que vai defender a liberdade de expressão, liberdade religiosa, né, liberdade política também. Vemos a burguesia assumindo o poder na França, né, acabando com o antigo regime. Napoleão Bonaparte também vai ser desse período, né, desse início da Idade Contemporânea. A partir do finalzinho do século XVIII, nós temos a Revolução Francesa impactando a humanidade, influenciando diretamente nas independências das antigas colônias de Espanha e Portugal, inclusive aqui no Brasil, as ideias iluministas, o que aconteceu na França em 1789 e nos anos seguintes, vai ter um impacto muito grande nas colônias europeias na América. Temos também a independência dos Estados Unidos, um pouco antes, no finalzinho da Idade Moderna, em 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos. Então vejo tanto que as ideias iluministas colaboraram para esses eventos que desencadearam em meados, da Idade Moderna até a Idade Contemporânea. Nesse período também, no século XIX, nós temos o cientificismo, as inovações tecnológicas ainda mais potentes, vamos dizer assim, o telefone, o telégrafo, os meios de comunicação se tornando mais, utilizando aparelhos mais desenvolvidos como o telégrafo, facilitando a comunicação, diminuindo a distância entre as pessoas. Nós vemos o surgimento também das ferrovias, que vai não somente levar, vão não somente levar os produtos industrializados, mas também as pessoas, as cartas, que vão levar até a sua região. Nós temos também no século XIX as primeiras revoluções sociais, principalmente influenciadas pelas ideias do marxismo, as ideias de Karl Marx, de revolução popular. Nós vemos os trabalhadores reagindo à exploração que vinha desde a Revolução Industrial. Nós temos a Comuna de Paris, a Primavera dos Povos, que vão colaborar para a efervescência social da Europa. Temos também nesse período a unificação da Itália e da Alemanha. Então nós vemos surgir duas nações importantíssimas para a história da Europa, que é a Alemanha, que vai ser a reunião ali do antigo Império, Sacro Império Germânico, Itália, ali na Península Itálica. Os reinos vão se unificando, e vai ser importante também para os acontecimentos da primeira metade do século XX. Que nós temos duas guerras mundiais, o capitalismo novamente entrando em crise, as várias crises do capitalismo, dá um bom tema de vídeo. Vemos também o surgimento do nazifascismo, um período horrível da nossa história. Vemos também a União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria, até chegar nos dias de hoje. Um período global, a globalização, que nós podemos ter aulas assim pelo YouTube. Quem diria, a sala de aula se ampliando, o professor podendo conversar não somente com seus alunos, mas também com quem quiser, quem estiver interessado, com o país todo. Isso é muito bom, tá certo? Então, nessa linha do tempo, nesses períodos históricos, eu só citei alguns, a gente pode até ampliar mais depois, é apenas um ponto de partida. Por isso que eu falei, eu reconheço as críticas que são feitas a esses períodos, mas, pessoalmente, eu acredito que ter a noção dessa divisão dá um sentido ao estudo histórico, organiza o estudo, você sabe onde você está, o período que você está, as características, pelo menos te dá um norte na hora de você estudar história, essa coisa maravilhosa, história linda demais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e é isso aí, meus queridos. Foi bonito, foi intenso, verdadeiro, mais sincero. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.